E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos abrir uma sessão nova aqui no nosso canal. Aliás, eu não sei se eu já falei sobre isso, para falar a verdade, não lembro. Mas nós vamos agora falar sobre Angular. A gente vai ter uma sessão nova que são dicas de Angular. Porém, aqui nessa primeira dica, nós vamos falar sobre o que deu origem ao Angular, que hoje está na versão 13. Eu vou tentar entrar aqui no site do Angular. Você vai aqui angular.io. Então aqui você tem esse framework que de início é para criar aplicações. Ele é mais apropriado para criar aplicações SPA, né? Single Page Applications. São aquelas aplicações de uma página só. Mas o Angular evoluiu muito. Por exemplo, se você for aqui em Docs, então você vê que ele está aqui já na versão 13. Ele é mantido pela Google e apesar dele ter tido como um objetivo principal criação de aplicações SPA, Single Page Application, hoje ele é utilizado por vários outros frameworks, por exemplo, o Ionic, Electron, e ele é utilizado também, como diz aqui na descrição, não só para programação web, mas para mobile web, para programação nativa para dispositivos móveis e programação nativa para desktops. O Angular, então, é hoje o que chamamos de Angular, que teve a versão 2, a versão 3 e já está na versão 13. Porém, antes do Angular, nós trabalhávamos com o Angular JS. Nessa dica, nós vamos focar no início, nós vamos focar no Angular JS, que apesar de ser o que deu origem ao Angular, ainda é bastante utilizado em alguns projetos. Existem muitos projetos por aí em que uma das páginas pode ser, por exemplo, uma aplicação ASP.NET MVC, que por algum motivo, em uma das páginas, o desenvolvedor preferiu se utilizar de AngularJS por motivos apropriados. Digamos que ela seja uma página bastante dinâmica e que o desenvolvedor optou por não utilizar o simples JavaScript e também optou por não utilizar postagens na página. Preferiu que a página ficasse ali estática e ao mesmo tempo dinâmica, né? Como se fosse uma SPA. Então por isso o AngularJS, que a gente pode encontrar também aqui, eu vou abrir, você vai em angularjs.org e aqui você vê a página. Inclusive você tem aqui alguns exemplos interessantes iniciais para você inicializar com o Angular. O Angular, como você vê aqui em cima, logo em cima, ele já não é mais mantido desde janeiro de 2022. Quer dizer, o suporte ao AngularJS foi finalizado em janeiro de 2022. Mas como eu falei, ele ainda é bastante utilizado. Para a gente inaugurar nossa sessão sobre Angular, nada mais nada menos do que fazer aquela brincadeira, aquela homenagem ao AngularJS. Então, você pode baixar o AngularJS aqui. Inclusive você pode optar por simplesmente não baixar e simplesmente utilizar o link CDN, que é o que nós vamos fazer aqui. No AngularJS, assim como no Angular, você pode criar componentes, pode criar aplicações, pode criar triggers, cria módulos. Então aqui nesse Learn, nesse link tutorial, você tem aqui um passo a passo muito simples, onde você pode criar aí sua primeira aplicação e fazer seus testes. Nós vamos falar muito aqui sobre o Angular 13, o Angular 12, sei lá, as versões mais novas do Angular. Porém, hoje nós vamos brincar um pouco com o AngularJS, para você saber que ele era uma maravilha, incrível, uma incrível ferramenta. Ele por vários anos nos beneficiou. E é isso aí. Vamos aqui, nós não vamos nem criar uma aplicação .NET, a gente vai criar um HTML simples mesmo aqui. Eu já aumentei aqui as fontes, então nós vamos aqui para uma pasta apropriada, talvez projetos. Vamos criar aqui um diretório. Nós vamos chamar de teste AngularJS. Vamos entrar nessa pasta e nós já vamos abrir ela aqui no Code, porque nós já vamos a partir de então trabalhar com o Visual Studio Code. Vamos tentar aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte. Acho que está bom esse tamanho aqui. Vamos iniciar criando uma aplicação. Vou chamar aqui de index.
.html. Na verdade, nós vamos iniciar criando um HTML simples. Eu tenho uma extensão aqui que é o Emmet, que eu vou já mostrar ela para você, onde você coloca, ele já facilita várias coisas em HTML. Por exemplo, você iniciar um documento, você coloca uma exclamação e dá um tab, que ele já cria um documento para você. Então aqui a gente já tem um documento inicial que nós vamos fazer primeiro um exemplo com HTML, para que você entenda como a gente transforma esse HTML que é estático em um HTML dinâmico, apesar de ser de uma página só. Então vamos logo só colocar aqui algumas coisas, PTBR. Nós vamos criar aqui uma div. Dentro dessa div nós vamos criar aqui um button. Abaixo desse button a gente vai criar aqui um H2. E aqui abaixo a gente vai criar uma UL bem simples. E dentro dessa UL nós vamos criar um li. Você tem que ter noções de HTML para entender. Nesse botão aqui, primeiro nós vamos dar um título para a página. Por exemplo, a gente vai chamar ela simplesmente, é algo bem simples. Nós vamos criar uma lista de frutas. Pronto. E aqui mesmo nós vamos colocar também esse título, lista de frutas. Pronto, sobre a extensão, é bom a gente já ver como é que está ficando, né? Sobre as extensões para Visual Studio Code que eu utilizo, que vai ser favorável a esse exemplo aqui, eu tenho uma extensão chamada Live Server, que nós vamos utilizar. No seu caso vai estar install aqui, onde você vai instalar essa extensão, que ela é bastante útil. Opcionalmente você pode instalar o HTTP Server, que eu não vou comentar muito aqui, mas em umas outras aulas eu posso comentar sobre ele. Mas no entanto, para facilitar, nessa dica em si, nós vamos utilizar o Live Server. E quanto ao Emmet, que eu comentei aqui, não precisa ser instalado como extensão no Visual Studio Code. O Visual Studio Code ele já incorpora o Emmet internamente nele. Você não precisa de instalar a extensão adicional para fazer o que eu fiz aqui. É nativo do próprio Visual Studio Code. Então nós já vamos utilizar o nosso Live Server e vamos Open with Live Server. Então ele abriu aqui. O interessante do Live Server é que se você fizer alguma modificação, ele já reflete essa modificação no HTML. Então aquele HTML que a gente fez, ele resultou nisso aqui. Você está vendo aqui um botão em branco que nós esquecemos de colocar um texto, nossa lista de frutas, e tem aqui um item sem nada que nós vamos preencher agora. No botão nós vamos preencher com texto, por exemplo, carregar dados. Vamos salvar e já ver como é que está ficando. Ele já colocou aqui carregar dados. E nossa lista de frutas nós vamos inventar aqui umas frutas. Vamos colocar aqui um número para cada fruta. O nome da fruta, vamos chamar a primeira de maçã. Vamos colocar uma cor para cada fruta. Vamos colocar como vermelha. Esse número e essa cor, eu estou fazendo propositalmente, de maneira proposital aqui, para você aprender como a gente trabalha com o Angular JS se utilizando de objetos. Então vamos criar aqui mais uma. Shift Alt seta para baixo. Vamos colocar aqui, por exemplo, o índice 2. Vamos chamar de banana. Vamos dizer que ela é amarela. Vamos chamar de melancia. Melancia, vamos dizer que ela é verde. Vamos criar mais outra. Vamos chamar de laranja. E vamos dizer que ela é laranja. Opa! Vamos salvar e ver como é que está ficando. Então nós temos aqui o botão carregar dados. Temos uma lista de frutas. Temos o título aqui, lista de frutas. E temos uma lista de frutas com um código, a fruta e a cor de cada fruta. Mas isso aqui está totalmente estático. Tanto o botão carregar dados não funciona. Nada aqui é dinâmico. Então nós vamos... É aí onde vai entrar o AngularJS, que vai tornar isso dinâmico nesse exemplo bem simples que nós vamos criar. Para isso, nós vamos transformar esses dados que nós colocamos aqui de maneira estática. Vamos simular como se nós estivéssemos fazendo uma requisição a uma API. Porém, para facilitar aqui o exemplo, nós não vamos realmente chamar uma API externa. Nós vamos criar um arquivo JSON que tem todos esses dados. Por que eu criei esse código, essa descrição e essa cor?
Agora você vai entender que vamos ter um arquivo JSON que tem uma listagem de dados e que tem três, entre aspas, três campos, três propriedades. Nós vamos criar aqui, eu já tenho ele copiado, então nós vamos criar aqui um arquivo JSON, nós vamos chamar ele de frutas.json. Eu vou colar aqui para ir mais rápido. Então nesse arquivo aqui, é um arquivo JSON normal, ele tem um array frutas, que tem o ID, tem o name, eu costumo programar em inglês, e tem o color. No ID eu vou seguir na sequência. No name eu coloco o nome da fruta, color eu coloco aquelas cores que a gente colocou no exemplo estático. Portanto, nós já temos aqui uma simulação de dados recebidos de uma API externa, porém nós não vamos trabalhar aqui para facilitar com a API externa. E agora nós vamos incluir o Angular em nossa aplicação. Você pode optar por baixar o Angular, como eu tinha dito, aqui no site Angular.js. Se a gente voltar aqui para o início, você tem aqui o link download. Você pode optar por baixar, aqui tem a versão mimificada, tem a versão não comprimida, tem a versão zipada, mas eu vou optar por chamar aqui esse CDN aqui. Copiar. E aqui no nosso index, nós vamos criar aqui uma seção scripts, src, onde aqui no src o Emmet está ajudando, nós vamos colar o endereço do CDN. Pronto, nós já temos referenciado o framework do Angular JS na nossa aplicação. Vamos criar aqui um arquivo que você pode separar tudo no Angular.js. Você pode separar os módulos dos controllers para ficar mais organizado. Não é? Mas no caso aqui, para facilitar, eu vou colocar tudo junto num arquivo só que eu vou chamar de app.js. Então nesse app.js eu vou criar um módulo, vou criar um controller e a gente vai também aprender a fazer uma injeção de dependência. Eu vou injetar aqui o HTTP. Deixa eu fechar isso aqui. Então nós vamos iniciar criando nosso módulo. Eu vou trabalhar da maneira antiga mesmo, JavaScript, sem utilizar let, sem utilizar const. Até porque a gente está aqui fazendo uma brincadeira com o antigo AngularJS. A gente vai codificar como a gente codificava na época também. Né? Então colocar var app, que é igual a Angular. Ponto. Eu vou criar um módulo aqui. Então você coloca Angular.module. Você dá um nome para o módulo, que eu vou dar um nome aqui como se fosse app mesmo. Pronto, aqui você já tem um módulo e aqui opcionalmente você pode colocar um array para as bibliotecas adicionais que você quer incluir nesse módulo. Agora nós vamos criar um controller. Se utilizando do nosso app, a gente tem a opção controller, que nós vamos chamar ele de app controller. O controller é feito assim. O segundo parâmetro do controller é um function. Um function que recebe um escopo e alguma injeção de dependência que você venha querer incluir. Então nós vamos criar aqui um function. Se houver tempo, a gente vai tentar tornar esse código se utilizando da nova maneira de se programar com ECMA. Então, a gente pode receber aqui um scope, é bastante importante esse scope aí. E aqui a gente vai colocar o corpo na nossa função, que isso aqui é onde nós iremos controlar, implementar toda a lógica do nosso controller. Antes de codificar qualquer lógica aqui, nós já vamos trazer isso para a nossa aplicação. Note que nós criamos aqui um módulo que nós chamamos de app e um controller que nós chamamos de app controller. Então nós vamos aqui no nosso index e, claro, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é referenciar o nosso app.js que nós acabamos de criar. Nós vamos criar aqui um script src, vamos referenciar o nosso app.js, o nosso arquivo que acabamos de criar. Logo aqui, existem algumas outras partes para você colocar isso, mas de maneira que fique top level, fique no topo do HTML. Você vai fazer referência ao módulo, no nosso caso aqui vai ser o módulo dessa página. Então nós vamos digitar ngapp, onde nós vamos colocar o nome do módulo que nós criamos, que foi aqui app. Então nós vamos colocar app. A nossa aplicação já está dentro de um módulo. Essa nossa página, pelo menos, ela já faz parte de um módulo. Então costuma-se programar, por exemplo, em aplicações atuais, que existe também muito AngularJS, AngularJS em aplicações atuais, de várias maneiras. Por exemplo, uma das tendências é você fazer com que cada página que você queira implementar uma lógica do tipo que a gente está fazendo aqui, cada página,
o desenvolvedor põe aquela página como um módulo. Ou então existe outra tendência em que você coloca toda a aplicação como um módulo e cada página como referenciando um controller, como nós vamos aprender agora. Então poderia ser no body, mas aqui na nossa div nós vamos referenciar agora o nosso controller. Você vai digitar ng controller. E qual foi o nome do controller que nós colocamos? Colocamos o nome app controller. Então nós vamos copiar, vamos colar e aqui nós já fizemos referência ao nosso controller, o que significa que toda a implementação que nós colocarmos aqui dentro, esse escopo aqui, ele simboliza uma maneira interna de eu controlar aqui tudo o que eu quero que apareça aqui, que seja controlado aqui dentro dessa div, internamente no que está dentro dessa div, é controlado, eu diria, implementado por esse controller aqui. Mas nós vamos salvar, ver se deu algum erro, ver se precisa da gente reiniciar. Vamos voltar para cá e vamos aqui ver o console de JavaScript. E até então não deu nenhum erro, nós não implementamos nada ainda. Vamos até deixar o console aqui. Até vou tirar aqui esse console daqui de baixo. Então nós vamos criar uma variável bem simples. Essa variável vai ficar visível pelo controller. Para que isso, agora nós podemos nos utilizar do scope que nós colocamos ali. Então se eu colocar aqui scope, ponto, aqui eu posso declarar uma variável. Por exemplo, eu vou criar uma variável frutas, e vou dizer que ela é um array de frutas. Vou colocar aqui, só de exemplo aqui, maçã, basta 3 talvez. Vamos colocar aqui laranja e melancia. Vamos fechar aqui, maçã, né? E se nós salvarmos aqui, tem que ser dentro do controller, senão não vai funcionar. Dessa maneira você cria uma ligação one way, porque aqui você tem vários tipos de bind. Você tem o bind que é two way, e nesse caso é uma ligação one way. Ou seja, aqui eu não posso atualizar o que está vindo para a tela, o que está vindo para a view. Eu apenas posso mostrar. Então dessa maneira, o que eu colocar aqui dentro, se eu colocar frutas, que foi uma variável que eu criei, e salvar, se a gente for para cá, para view, você está vendo que nós temos nosso array aqui. Então se eu adicionar uma nova fruta aí, eu não posso adicionar porque ela é uma ligação. Essas duas chaves aqui simbolizam uma ligação do tipo one way. Apenas para demonstrar aqui, nós vamos criar aqui uma ligação do tipo two way para você ver como funciona. Vamos, para facilitar, vamos criar aqui uma variável. Vamos esquecer por hora esse array aí. Eu queria apenas demonstrar. Aliás, vamos transformar esse array em uma variável em que ele só tem uma fruta, que a gente vai chamar ela, por exemplo, de laranja. Aí nós vamos tirar aqui, Ctrl Shift K. Pronto, nós temos essa variável chamada laranja. Aliás, a gente não tem essa variável frutas, então ele não vai encontrar, simplesmente não vai mostrar. Então ela agora se chama fruta, desculpa. Então agora ele está mostrando laranja ali. Se a gente criar um input aqui, vamos tentar criar aqui um input embaixo. Input normal aqui, tipo text. E veja só, nós vamos dizer que o ng model desse input vai ser a nossa variável fruta. Então vamos ver como é que ele vai ficar na tela. E veja que no input tem laranja e aqui é o texto que eu coloquei. Inclusive vamos botar um BR, né, para poder quebrar uma linha. E aqui também você pode colocar entre tags, viu? Normalmente a gente vai colocar um H1 para ficar maior aqui, porque para dar para você ver melhor. Então você está vendo que aqui eu tenho no texto laranja e tenho aqui aquele H1 que eu coloquei que tem laranja. Então se eu colocar aqui, por exemplo, se eu apagar, veja que eu estou apagando e isso é uma ligação two-way, né? É um bind two-way. Então se eu colocar qualquer outra coisa aqui, se eu colocar aqui qualquer outra coisa, maçã, você nota que ele está refletindo a modificação que estou fazendo. E para isso é que é o bom do Angular JS e também do Angular. Bom, então vamos seguir nosso exemplo. Nós vamos tornar essa nossa lista dinâmica, como se a gente vai tentar simular, como se essa lista estivesse carregando os dados de um servidor. Só que os nossos dados não vão vir realmente do servidor, vão vir do nosso JSON. Então aqui no nosso exemplo, nós vamos
voltar a criar a nossa... Nós vamos, aliás, para não apagar essa, nós vamos criar a nossa variável frutas. E vamos dizer agora que ela é um array vazio. Aqui embaixo, nós vamos criar um método. Você pode também criar métodos. Então a gente vai criar um método que a gente vai chamar de getData. Vamos receber os dados, simulando receber dados de um servidor. Vamos atribuir a esse método um function, que poderia ou não receber um parâmetro. Nesse caso aqui, para facilitar, nós não vamos receber parâmetro. E agora, nós vamos fazer uma chamada HTTP ao servidor. Para isso, nós vamos fazer uma injeção aqui do HTTP, do AngularJS. E para isso, agora nós vamos fazer um GET. Então, nós vamos chamar aqui. Veja só como seria interessante se esses dados viessem realmente do API. Talvez a gente possa futuramente fazer um exemplo com um API real. Vamos fazer um GET no nosso frutas.json. Frutas.json. Vamos fazer um GET como promise mesmo, não vamos utilizar o await. Como eu disse, a gente vai trabalhar, pelo menos inicialmente, se houver tempo, a gente moderniza esse script aqui. Isso aqui é uma promise que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro são os dados retornados e o segundo parâmetro é um erro. Então, nós vamos codificar. Esses dados retornados, ambos, esses dois parâmetros, são function. Vamos logo fazer o erro para facilitar. Então, aqui nós temos um function que vai receber um erro. Vamos chamar de erro mesmo. Nós estamos já implementando a primeira função. Então, nós vamos dar simplesmente aqui um alert, pode ser um alert, com algum texto como, por exemplo, erro, onde nós vamos aqui concatenar com o que veio no parâmetro. Então vamos colocar, por exemplo, erro. Como isso aqui é uma chamada, eu estou utilizando o componente HTTP, então ele retorna esse status text aqui. Pronto, aqui nós estamos mostrando o erro para o usuário e inclusive a gente vai dar também um console log aqui embaixo com o erro em si. Nós já implementamos dessas duas funções, agora falta implementar dados, né? Para facilitar, nós vamos quebrar aqui, vamos deixá-la aqui embaixo. E agora nós vamos implementar a function que corresponde ao recebimento dos dados. Vamos chamar que o parâmetro aqui é data. Então, nesse parâmetro vai estar os dados recebidos. Aí o que nós vamos fazer com esses dados? Vamos até salvar para ver se ele formata aqui. O que ele vai fazer com esses dados? Ele vai preencher a nossa variável frutas. Então, scope.frutas igual a data. Esse HTTP, dentro dele tem uma variável chamada data também. Então, a gente vai chamar isso aqui de response. Vamos chamar de response para facilitar. Então, vai ser response.data, porque ele tem uma variável data dentro dele. Agora eu vou pegar, eu já sei que esse data é um array. Por quê? Porque aqui nós temos um array em que ele não é um array como um todo. Ele tem ainda uma propriedade frutas e dentro dessa propriedade frutas é que nós temos o array. Então, como eu sei que tem essa propriedade frutas, eu já vou pegar o valor dela aqui. Eu vou digitar frutas. Então, eu já estou referenciando aqui nos nossos dados recebidos. Eu já estou pegando não isso aqui, mas o que está dentro disso aqui. E estou colocando na variável frutas. Para facilitar, a gente pode dar um console table aqui embaixo. Eu tenho aqui um vídeo que fala sobre essas coisas interessantes do console. E aqui a gente vai dar um console table com scope.frutas. E pronto, não sei porque ele não está formatando direito aqui. Acho que ele não entendeu. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Vamos ver se está tudo ok. Então aqui no nosso index a gente vai apenas para fazer um teste. Vamos deixar isso aqui que nós criamos, mas nós vamos colocar ainda aqui. Vamos colocar, por exemplo, um pré do HTML. E vamos colocar também a nossa variável frutas, só para ver o que ele está retornando, né? Frutas. Nesse botão carregar dados, a gente vai programar um evento que no Angular a gente chama que corresponderia ao clique, mas no Angular JS a gente chama de ngClick. Onde nós vamos dizer qual é o método que nós vamos chamar aqui, que é o getData. Pronto, se a gente for ver aqui, não deu nada ainda, mas eu vou clicar no botão carregar dados e veja só o que aconteceu. Aqui embaixo ele trouxe o console table, como você está vendo, e aqui ele preencheu nosso array. Ele preencheu nossa variável que nós colocamos embaixo com o nosso array que foi recebido, como se fosse de uma API. Então, agora nós vamos fazer com que fique dinâmico a nossa lista aqui.
Então, primeiro, nós vamos dizer que aqui para cada li que a gente colocar, nós queremos uma daquelas frutas que foi retornada aqui no array frutas. Então a gente vai fazer aqui o ng repeat e aqui dentro nós vamos colocar para cada fruta que eu estou chamando de fruta em frutas. Pronto, para cada fruta em frutas, eu quero que aqui dentro seja incluído, como uma ligação aqui one way, né, um bind de uma direção, porque eu só preciso disso aqui, eu vou dizer que fruta, aqui fique fruta.id. Veja como é simples, né? No lugar de maçã aqui, eu vou colocar aqui fruta. Deixa eu tirar aqui o fruta.name, né, que nós colocamos em inglês lá. E a cor aqui, eu vou colocar fruta.color. Nós chamamos de color. Pronto, nós já podemos apagar esses outros lis aqui. Ctrl Shift K. Pronto, Command Shift K. Agora, outra coisa interessante é que nós só queremos que fique visível esse UL aqui se houver alguma fruta. Então, nós temos outro comando interessante que é o ng-show. Aí qual é a condição que eu vou fazer para que mostrar esse ng-show? Então, esse ponto length maior do que zero. Se o tamanho do array frutas for maior do que zero. Então vamos ver como é que ficou. Eu não tenho nada no meu array, então eu vou carregar. E você note que ele carregou a lista de frutas. Para ficar a visualização mais fácil, nós vamos tirar esse pré aqui que nós criamos. Ele deve ter carregado novamente. Então eu vou carregar aqui os dados e ele preencheu nosso array de frutas. Vamos fazer uma brincadeira, vamos aproveitar essa caixa de texto aqui para fazer ele adicionar uma fruta também. Então a gente vai criar aqui um botão. Aqui embaixo, pode ser aqui do lado. A gente vai criar aqui um input button mesmo. E vamos chamar ele de mais. Vamos colocar um mais para ele adicionar. Vai simbolizar um botão de adicionar. Aqui nós vamos deixar aqui como fruta mesmo. Isso, nós vamos apagar isso aqui para não atrapalhar. E ele ficou dessa maneira aqui. Esse texto aqui está fixo como laranja, porque eu deixei fixo lá como laranja. E aqui é simplesmente uma caixa de texto com o botão apagar. Ou com o botão mais. E nós vamos criar aqui um método que vai adicionar uma fruta. A gente vai criar aqui, do mesmo jeito que nós fizemos no primeiro, nós vamos pegar aqui no escopo, vamos criar um método add fruta. Vamos chamar de add fruta. E aqui nós vamos receber uma fruta. E o que nós vamos fazer? Na nossa lista de frutas, vamos chamar aqui de scope.frutas. Aliás, é o nome dela mesmo. Vamos dar um push. Então nós vamos dar um push onde o ID, vamos inventar um ID já, para não dificultar, vamos deixar como 0 aqui. E vamos dizer que o name da fruta, porque você sabe que isso aqui é um objeto que tem várias propriedades. O name é o próprio fruta que está ali, porque essa fruta que nós estamos recebendo não é um objeto, e sim o nome da fruta, que na caixa de texto a gente não vai poder incluir um objeto. E a gente vai dizer, vai inventar aqui uma cor para ela. Isso é só um exemplo, né, para você ter uma ideia melhor de... A gente vai inventar uma cor de branca, só para você entender melhor. Então pronto, o name vai ser a única coisa que nós estamos aproveitando aqui da caixa de texto é realmente só o nome, né? Só que eu esqueci de dizer que isso aqui é igual a um function, né? E eu errei aqui, na verdade, né? Estava programando da maneira nova aqui pronto. E seria isso, eu vou receber uma fruta. Só que eu estou aproveitando é o texto da fruta. Eu acho que eu deixo isso como 0. Apenas para que fique uma numeração aqui. Eu vou fazer com que isso aqui... Vamos tentar fazer assim, que seja igual a scope.frutas.length, que é o tamanho do nosso array, mais 1. Então eu vou incrementar 1 na numeração lá. Vamos ver se dá certo assim. Só que eu preciso chamar essa função que eu criei aqui no nosso HTML. Então, no nosso botão, eu vou, como você já conhece, eu vou programar o ng-click dele para chamar a nossa função, aqui acabamos de criar, e nós vamos passar o quê? Vamos passar o que está dentro da nossa caixa de texto, que é esse ng-model aqui, que é fruta. Então nós vamos passar a fruta para cá.
Então veja só que nós temos um ng model que ele é two-way bind, né? Nós estamos passando para a nossa função fruta. Vamos ver se eu salvei tudo, se eu não esqueci nada. Então nós temos aqui, vamos tirar esse laranja daqui, que está como padrão, né? Vamos inicializar ele como assim mesmo, nada. E o array também como nada. Então, para iniciar aqui, primeiro nós vamos carregar nossos dados, ó, nós já temos as frutas. E vamos aqui inventar qualquer fruta, vamos colocar, por exemplo, uva aqui. E vamos clicar em mais. Note que ele incluiu a fruta uva branca lá. Veja como é bem dinâmico e interessante. Vamos ver outra aqui, por exemplo, pera. Pera. Vamos incluir. Note que ele incluiu como 6 de dinâmico. Então esse foi só um exemplo interessante de como é que o Angular que você conhece hoje como Angular 13, né, Angular 12, como é que ele iniciou, como é que ele era utilizado antigamente. Eu iria ainda fazer com que... porque a gente trabalhou aqui de maneira utilizando o JS bem vanilla mesmo, né? Tipo utilizando var. Poderíamos ter utilizado assim, por exemplo, let, const, ter utilizado aqui um await, né? No lugar de... Como já se estendeu demais aqui o vídeo, então eu vou deixar isso para uma próxima aula, então fica como uma tarefa de casa para você modernizar mais esse script que a gente criou. Mas, de fato, para quem for falar, aí de fato nós trabalhamos de maneira muito vanilla aqui, mas foi algo proposital. Então se você curtiu a dica, eu gostaria que você curtisse o vídeo, seguisse o canal e eu agradeço bastante.